Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Paz? Cá estou eu novamente para dividir uma palavra aqui com vocês que o Espírito Santo acabou de trazer à minha memória. Como eu disse, eu não posso mais me calar porque às vezes há pessoas que vão precisar ouvir essa palavra como eu tenho escutado do Espírito, né? Algo que me fez refletir muito e tenho vivido nesses últimos tempos na minha vida, tenho me despertado para isso. Eu quero começar com uma oração e quero ser muito breve, né? Porque como vocês estão vendo, estou no meu local de trabalho. Não ligue para o cenário, como eu já disse. Vai ser assim espontâneo, né? E o Espírito Santo nos guie e me guie, né? Pai, em nome de Jesus, eu te glorifico por essa palavra e por este dia, Pai. O Senhor é bom. Obrigada pelas pérolas que o Senhor tem trazido a mim, Senhor. Como eu sou grata, Pai. Que a tua palavra também possa falar com os meus irmãos, aqueles a qual vão conseguir ouvir esse vídeo, ver esse vídeo, Pai. E que o teu Espírito testifique a tua palavra, que é a verdade no coração de cada um. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu estava aqui lendo Eclesiastes, o capítulo 12. E eu quero falar do tema, porque aqui na minha Bíblia tem como fala? Tem o capítulo 12 e tem ali o tema, né, da mensagem. E diz assim: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Irmãos, como eu tenho pensado nisso. E logo aqui no versículo 1 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. O que o Espírito Santo trouxe à minha memória essa palavra? A mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Enquanto a gente tem juventude, fôlego de força, vamos dizer assim, né, de disposição para o trabalho, a gente tem que fazer nesse tempo, agora, já. A minha mentalidade tem mudado muito, irmão, sobre isso. Eu não pensava no futuro. Alguns anos atrás, algumas pessoas que me conhecem sabem que eu não pensava a longo prazo. Eu era uma pessoa muito medrosa, muito covarde. Todo mundo podia, todo mundo conseguia, menos eu. E eu era muito assim, né? Muito, você consegue, eu não. Pode ir que você consegue, eu não. E o Espírito Santo tem tido um grande trabalho nesses últimos anos comigo para mudar a minha mentalidade sobre isso. A metanoia, né? Uma mudança de mentalidade, porque isso estava em mim cravado no meu cérebro, na minha pessoa. E o Espírito Santo tem me construído com o passar dos anos. Hoje, irmãos, eu tenho pensado muito no meu futuro, no futuro dos meus filhos. E quando eu li aqui essa palavra, mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte, eu tenho que pensar hoje muito bem nas atitudes que eu tomo hoje, porque elas vão refletir o meu amanhã. Porque um dia o Senhor Jesus, se não tiver voltado, Ele vai me levar. E aí eu vou deixar o quê? Para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos. Eu não estou falando só de coisas materiais. Eu estou falando de um legado espiritual e também de um legado material, sim. Eu nem me importava com isso antes. Eu me importava 0% com o que iria acontecer com o futuro dos meus filhos ou o meu. Eu nem pensava muito sobre isso. Mas hoje, irmãos, hoje o Espírito Santo tem me preparado para esses dias. Eu quero dividir isso com você. Pense nisso. Se o Espírito Santo colocar algo no seu coração para você começar hoje, comece. Não deixe para amanhã. Não fique procrastinando aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Olha, você precisa fazer um curso. Olha, você precisa ter mais habilidade. Olha, você precisa se posicionar melhor. Você precisa começar algo. Você precisa terminar algo. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Então, quando eu li essa palavra, hoje é o tempo. Hoje é o tempo de eu me posicionar espiritualmente, materialmente. Hoje eu incentivo os meus filhos a estudar, coisa que eu não fazia. Se alguém chegasse em mim e falasse assim para mim algum tempo atrás, eu vou começar um curso, vou começar a estudar, eu falava, misericórdia, misericórdia. Ai, que difícil. Eu não estou menosprezando as pessoas as mulheres que ficam em casa e que cuidam da sua casa, isso também é muito trabalho. Né? Mas eu digo assim, da gente pensar no nosso futuro, de pensar no amanhã. As pessoas falam assim, costumam pensar assim, o amanhã pertence a Deus, o futuro pertence a Deus. Com certeza,
A gente não sabe o nosso amanhã. Mas Deus quer que a gente se movimente no hoje. No hoje. E consulte Ele para o nosso amanhã. Porque Ele é o dono do futuro. É Ele. É Ele. Ele já sabe todos os nossos dias. Então a gente tem que consultar quem? Ele. Tem que perguntar para quem? Para Ele. Deus, qual é o próximo passo? Quais são as próximas coordenadas? O que eu devo fazer? Eu devo investir nisso aqui? Eu devo começar esse curso? Eu devo estudar isso? É isso, irmãos. Mas não se acomodem. Isso aqui falou muito comigo. A mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Pense no que vocês estão plantando hoje. Como eu já disse, se o Espírito Santo colocou no coração de vocês começar algo, terminar algo, de fazer algo, faça. Se vocês têm a certeza, se vocês sentem mas como que eu sei que é o Espírito Santo? Primeiro, não vai contra a palavra de Deus, não vai passar a perna em ninguém, nem prejudicar ninguém, e é bênção, é bênção. Isso é a resposta de Deus. Às vezes Deus nos dá sonho, às vezes Deus nos dá direção, às vezes Deus coloca um vídeo desse pra gente escutar e a gente passa desapercebido, fala, isso não é pra mim não, é pro outro lá, mas pra mim não. Quantas vezes eu não pensei isso? Ah, isso aí não é pra mim não, é pro outro lá, o outro consegue, eu não consigo não. Irmãos, isso é muito sério. Então eu quero deixar essa reflexão. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, nos dias de hoje, não deixe para amanhã, para buscar a presença do Senhor, para se jogar de cabeça na presença do Senhor, porque Ele conhece nosso amanhã. Consulte Ele, pergunte para Ele, Pai, eu posso começar isso? É do seu agrado que eu faça isso? Se você não tiver ainda, não tiver noção do seu propósito, do que Deus quer que você faça, seja seja num trabalho, seja num estudo, seja no que for, pergunte para Ele. Tire um tempo de oração, faça um período de jejum por respostas. Por respostas, fala, Deus, eu quero respostas. O que eu devo fazer? Como eu devo me movimentar? O que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu seja bênção? E aonde eu vou prosperar? Porque, irmãos, nem tudo que a gente se coloca a fazer, às vezes dá certo. Por quê? Porque a gente, às vezes, não está na direção do Senhor. Então, isso é muito sério. Pergunte a Deus, consulte a Deus, que é o dono de todas as coisas. Ore em nome de Jesus e Ele vai direcionar. Essa é a palavra que eu quero deixar. Nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e eles vêm, irmãos, para todos, infelizmente, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Ou seja, é o tempo da velhice, quando o corpo já não aguenta mais, ficar sobre os pés, os joelhos já não aguentam mais o peso do corpo, as vistas vão se escurecendo, a gente começa a usar óculos. Por quê? Vai chegando a velhice. Mas não precisa ser algo pesado. Não. Jó morreu farto de dias. Abraão morreu farto de dias. Tantos homens que foram usados por Deus morreram fartos de dias, né? Viveram bem porque entregaram nas mãos do Senhor. Então a velhice não tem que ser um fardo, não. Não tem que ser um fardo. Quando a gente se coloca na posição de saber qual é o propósito de Deus, tudo vai bem. Com dificuldade, com lutas, mas vai bem. Então essa palavra que eu quero deixar, essa reflexão, eu vou ler mais uma vez essa palavra. A mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Não deixa para amanhã, não procrastine mais aquilo que Deus pediu para mim e para você. Não vamos mais procrastinar, não vamos mais deixar passar as oportunidades. E ore sobre isso, para que Deus revele o querer dele para cada um. Amém? Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra maravilhosa que encheu o meu coração neste dia, Pai. Que ela possa falar com os meus irmãos. Ajude-os, Pai, a cada um deles no seu propósito, Pai, naquilo que o Senhor quer de cada um deles, Pai, é o que eu te peço. Não deixe, Pai, mais, Senhor, que eles procrastinem, que nós venhamos, Senhor, procrastinar, Senhor, aquilo que o Senhor já colocou no nosso coração. E eu oro para que o Senhor venha colocar pessoas que vão ajudar a cada um de nós a cumprir o nosso propósito. Envie ajudantes do destino, pessoas que têm chaves que vão abrir portas para nós, Pai, para que pessoas que vão nos ajudar, ordena passo de pessoas para nos encontrar, Senhor, para aquilo que o Senhor já colocou no nosso caminho e no nosso coração, Senhor, para que nós venhamos executar, Senhor. Abençoe-nos neste dia, em nome de Jesus. Graça e paz. Desculpa, irmãos. Deus abençoe.